falar de um assunto muito interessante, gente. De acordo com os dados divulgados pela Sociedade Brasileira do Cabelo, em média 42 milhões de brasileiros são reféns da calvície. Dentro da mesma pesquisa, um dado que chamou a atenção foi a quantidade de jovens entre 20 e 25 anos que também sofrem com a queda capilar. Já de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o problema de queda de cabelos atinge metade da população masculina com idade menor ou equivalente aos 50 anos. Diante disso, esse é o tema do Saúde e Fé de hoje, que recebe a nossa queridíssima médica dermatologista, a doutora Renata Citônio, que vai nos esclarecer tudo sobre queda de cabelo. Doutora, bem-vinda, bom dia! Obrigada, bom dia, Frei. Que alegria recebê-la aqui, doutora. A alegria é toda minha. Saudade da senhora, viu? Pois é, também estava. A senhora esteve aqui falando sobre melasma. Falamos sobre melasma. Foi uma aula, Isso, viu? que bom. Hoje, queda do cabelo. Isso hoje é um assunto que me interessa principalmente ao Frei Rinaldo, viu? Opa, então vamos lá, Frei, vamos doutora, tirar as dúvidas. Por favor, doutora. Quer dizer que, por que o homem, ele eu ia dizer brindado, por que ele é, sei lá, refém da queda de cabelo? É questão hormonal também, doutora? Frei, sabe que as mulheres também? Mas é mais raro, não é? Não é tão raro assim. Ah, doutora, acho que é. O padrão de queda das mulheres é um pouco diferente dos Ela tem homens. mais cabelo também? Ela tem mais cabelo, tem um cabelo mais comprido e as manifestações da calvície, né, da queda do cabelo, aparecem mais tarde do que no homem. Mas muitas mulheres também sofrem com a queda de cabelo. Quer dizer, por que de repente, tem um fator também, digamos assim, da origem caucasiana, europeia? A minha origem é europeia, ou seja, é comum essas entradinhas, enfim, de repente aquela tonsura de São Francisco, começa ali. Também tem alguma coisa a ver com a região, doutora? Na verdade, a gente tem que primeiro entender o seguinte, que queda de cabelo ou alopécia, né, que é o nome científico de queda de cabelo, alopecia, tá. Existem várias causas, né? Não é uma causa só. Então, existe a alopecia androgenética, que é a popular calvície, tá, que pode afetar tanto homens como mulheres. Existe o eflúvio telógeno, que é uma queda temporária do cabelo, que é quando acontece, por exemplo, na amamentação, na gestação, ou então por estresse, por algum motivo assim. Uma pessoa que está se tratando, por exemplo, está fazendo uma quimioterapia, tem a queda, é temporária, doutora? É temporária, nesse quadro aí? O eflúvio anágeno é outra coisa, tá, né? Porque é causado pelo medicamento que vai fazer com que o folículo pare de produzir cabelo, consequentemente a pessoa vai ficar calvo por aquele período. Então existem vários tipos de queda de cabelo. A alopecia androgenética, que é a calvície, é só um deles, né? Que é o que mais chama a atenção, porque é o que a gente mais consegue enxergar, né? Porque a pessoa realmente perde aquele cabelo e se não tratar vai perder definitivamente. Mas a gente já tem uma quantidade, doutora, diária que a gente perde, isso que é natural, doutora? Sim. Estima-se que seja aproximadamente 100 fios por dia, né? É difícil de contar. No meu caso é muito, doutora. Já é bastante, né? Mas o que é mais importante nisso é que aquele cabelo que você perdeu, ele nasce de novo. Então, mais do que ficar contando fio por fio, que dá um trabalho, ficar contando os fiozinhos do ralo do banheiro, certo, é você perceber se o seu cabelo está reduzindo de volume. Então, os homens, olha se você começa a ver o couro cabeludo, se o cabelo está ficando mais fino. É fácil perceber, quando o homem começa a cortar o cabelo bem baixinho já, doutora. Isso, geralmente acontece. E nas mulheres, por exemplo, pegar o cabelo aqui atrás, fazer um rabo de cavalo. Às vezes as mulheres começam a ver que dão mais voltas no elástico para prender o cabelo, né? Então, também que estão enxergando mais o couro cabeludo, aquela clareirazinha que vai aparecendo. Então, é importante a gente observar, muito mais do que a quantidade de fio que cai, se o volume do cabelo está reduzindo ou não. Agora, a senhora falou o seguinte, geralmente, por média, a gente perde 100 fios por dia, enfim. Em média é isso. E aí nasce de novo, etc. Nasce no mesmo local, no mesmo lugar. E quando começa a não nascer ali, doutora? Então, aí já é um problema, né? Aí a gente chegou, quando você perde e nasce, isso é o ciclo normal do cabelo. Nosso cabelo ele é renovado sempre. Agora, quando ele começou a sumir e não nasceu mais, aí a gente tem um problema. E que problema que é esse? Aí você vai ter que investigar. É uma alopecia androgenética, é uma alopecia cicatricial, que é uma coisa que está aumentando muito hoje entre as mulheres, ninguém sabe por quê, que as mulheres começam a perder o cabelo, principalmente na região da frente, ele vai indo para trás e o couro cabeludo cicatriza, o folículo desaparece e não aparece mais cabelo.
Já no caso da calvície, muito mais do que cair o cabelo vai afinando. Então, o folículo piloso, que é de onde nasce o cabelo, né, o lugar de onde nasce o cabelo, ele vai ficando cada vez mais estreitinho. Então, se ele vai ficando cada vez mais estreitinho, aquele cabelo que vai saindo dali também vai ficando cada vez mais fino. Então, o cabelo vai sumindo ao invés de caindo. Então, nesses casos, a gente tem que investigar, você tem que ir no dermatologista, fazer o exame de tricoscopia, às vezes exames de sangue. Como é que é o exame? Tricoscopia. Não é aquela senhora que tem aquelas duas agulhas fazendo tricô, isso não é outra coisa. Não, outra coisa. É, aquele é tricotar. A tricoscopia, a gente vai ver uma foto da tricoscopia. Vamos lá, então, daqui a olha, pouco. é sempre bom aqui no Saúde e Fé que a gente traz fotos, imagens, para ilustrar para você que na sua casa, é disso que nós estamos falando. Então, doutora, vamos mostrar Vamos ver umas a foto fotos da aqui? tricoscopia? Maravilha, né? Diretor, por favor. Olha só. Eu conheço muita gente assim, doutora. Oh, tem muita, né? Então, nesse caso é um padrão de alopecia androgenética masculino, Ok. né? Na frente, então, começa, né? Tanto pode começar na frente, como pode começar atrás. Aqui, né? sempre, por que no coco da cabeça aqui, doutora? Por que no coco da cabeça? Por que nunca aqui atrás, né? Porque a gente tem receptores nessas localizações que vão atrair os hormônios masculinos, né, a testosterona e os seus derivados, e é ela que vai se ligar ao folículo, fazendo com que o folículo fique cada vez menor, que a gente chama diminuição do folículo, miniaturação do folículo, né? isso. E aí cada vez ele vai ficando menorzinho e o pelo vai sumindo, né? Ok. Então, esses receptores, eles estão Certo. nessa região de cima. Tá. Aqui atrás, não tem. Por isso que quando um processo de implante, é sempre essa região é a doadora, doutora? A gente tira dessa região de trás. Tá. Por quê? Primeiro porque tem cabelo, né? Tá. Então é uma região que pode doar cabelo. Depois com a região que não tem esses receptores, mas isso não quer dizer que você fez o implante e nunca mais vai tratar. Você tem que continuar tratando para evitar que esses cabelos implantados caiam novamente. No caso, a mulher já nessa região está mais protegida, então é mais frontal, doutor? Não, Ou não? a mulher também pode ter perda nessa região, sim. Geralmente a mulher tem perda em toda a região de cima da cabeça. A senhora falou assim, questão do masculino, etc., diminuição da testosterona. Ou seja, é um indicativo, de repente, assim, para quem faz o exame, assim, vai ver a testosterona, está diminuindo a testosterona, que dá essa energia, etc. É consequência, ou seja, está diminuindo a testosterona, vai ficar careca? Não é que ela diminui, é que ela aumenta. Os níveis hormonais estão normais, tá? O que acontece é que a gente tem uma sensibilidade maior nessa localização à ação da testosterona. Tá. Então, o nível do hormônio está normal, o seu exame de sangue vai estar normal. Só que ele vai agir mais no couro cabeludo de pessoas que têm tendência à calvície do que nas que não têm. Ok. Né? Como se a gente tivesse, eu falo para meus pacientes assim, a gente tem aqui no couro cabeludo uma fechadura e a testosterona e seus derivados são a chave. Tá. Na hora que essa chave entra na fechadura, liga lá um mecanismo e o cabelo começa a sumir. Tá, olha que Né? interessante. Então precisa ter fechadura. Temos mais fotos, diretora, assim, para a gente ilustrar? E Essa agulha foto na cabeça, é a né? agulhinha, né? Ninguém gosta. Mas É a ela famosa ilustra... agulha na testa aí, doutora? Está mais para couro cabeludo, né? Essa foto ela ilustra um tipo de tratamento que a gente pode fazer para melhorar a textura do cabelo, diminuir a queda, aumentar a espessura do fio, né? Que é a mesoterapia, que é a injeção de medicamentos no couro cabeludo. Agora, uma vez que cai aquele folículo, deixa de fazer nascer, que cai, ele se fecha, né? E ali já não nasce mais. Na calvície, o que acontece? Ele vai ter um caminho até ele sumir. Ele não vai partir de um folículo normal até um folículo totalmente fechado, né? Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Isso Então é um processo. eu posso salvar alguma coisa ali, doutor? Isso. Se você está ali no meio do processo, de repente um tratamento de mesoterapia, aplicação de medicações em casa, de medicação oral, pode fazer com que você recupere aquele fio que está em vias de sumir. É mito ou verdade? Por exemplo, lavar a cabeça todo dia vai afinar o fio, vai amolecer o fio, vai amolecer o couro cabeludo e vai perder cabelo? Isso é uma questão que todo mundo pergunta, né? Na verdade, assim, a frequência de lavagem do couro cabeludo, veja bem, eu não falei do fio, né? A frequência de lavagem do couro cabeludo vai depender de cada pessoa. Tá. O nosso couro cabeludo tem que estar limpo. Se ele tiver com caspa, se ele tiver com resíduo,
ele vai ficar um couro cabeludo não saudável e pode levar à queda. Eu tenho só um exemplo, assim, no verão, por exemplo, é quente, eu tenho o costume de tomar, às vezes, até 3 banhos por dia. E nas 3 vezes eu lavo a cabeça. Não precisa? Não tem problema. Pode lavar as 3 Ok. vezes. O importante é, suou muito a cabeça, está com a cabeça suada, está te incomodando, está coçando. Geralmente a gente sabe quando precisa lavar o cabelo. Entendi. É quando começa a oleosidade a incomodar, quando começa a coceira a incomodar, né? Tem Às gente vezes até que- o cheiro, né? Tem gente que já acorda cedo e já coloca um boné na cabeça e fica o dia inteiro de não boné. pode, Ou seja, péssimo. esse boné vai fechar ali, vai Vai ser ruim. ser ruim, doutor? Vai. O que é que o boné vai causar ali? Um ambiente quente e úmido, né? Que a gente vai continuar suando e vai ficar mais quente o lugar. Quem que gosta de ambiente quente e úmido? Fungo. Você está criando ali uma casinha para o fungo, No cabelo. no couro cabeludo, né? Então não é recomendado, deixar não respirar. É recomendado, não é Tem que recomendado. deixar o couro cabeludo respirar. A gente preconiza o uso de bonés, de chapéu, por exemplo, quando a pessoa vai se expor ao sol. Ok, Aí sim. Né? entendi. Você vai numa praia, você vai num parque, num passeio, de repente numa viagem, que vai passar o tempo inteiro andando. Aí você tem que proteger o couro cabeludo com bonés ou chapéus, de preferência que tenha filtro solar no próprio tecido. E claro, do quando você chapéu. quiser usar o bonezinho, fazer aquele estilo né, que Isso, você fazer tem, um charme, de vez né? em quando. É. Aí, doutora, é a famosa escova. E aí, doutora? Isso, exatamente. Olha só, Esse daí é um gente. caso bem típico, né, do Nossa. eflúvio telógeno, que é aquela queda mais comum, aquela que acontece geralmente, Dá até uma situação assim, né? de dá ver, um medinho, né? Então, depois de gravidez, amamentação, dietas muito restritas, ou se a pessoa de repente está com anemia, às vezes pessoas que de repente se tornam vegetarianas, que param de comer carne sem orientação nutricional, e aí acaba baixando o ferro do organismo. Então, todos esses casos podem acontecer. Tá, uma pergunta às vezes nada a ver. Mas, por exemplo, assim, tem essa escova, ou seja, não tão cheia assim, mas assim, tá, a esposa usa, o marido vai usar também, tem cabelo lá. Tem alguma coisa, alguma bactéria que passa de um cabelo para o outro, o cabelo dele para dela para o dele, assim, tem alguma coisa ou não tem nada a ver? Se o couro cabeludo estiver saudável, não tem Não, problema. ok, Existem bom. muitos homens que têm foliculite de couro cabeludo, né? Que é até isso? foliculite de couro cabeludo é, por exemplo, quando a pessoa raspa o cabelo, ou de repente é um cabelo muito grosso, ele acaba encravando na pele e causa aquelas bolinhas que parecem espinhas e às vezes fica até com um pouquinho de pus. Aquilo tem bactéria. Então, Ok. realmente, se for compartilhada a escova, pode ser que seja transmitida uma bactéria. Aqui, doutor, menos Aí cabelo? então, a gente tem justamente aquilo que eu falei, né? Então, o folículo piloso aqui, ó, grandão. Fantástico, né? viçoso. né? Forte, com o bulbo grande. Aí aqui, o que vai acontecendo na calvície? Ele vai miniaturizando. Não estou conseguindo falar essa palavra, Frei. Ok. Respira, no meu diretor assim, ó, Frei, você está muito acelerado, respire fundo, respire fundo. Então, vai ficando aqui, ó, pequenininho. Isso aqui é a pele, né? Tá. Onde o folículo ele fica inserido. Vai perdendo a vascularização, doutor? Ele não vai perdendo a vascularização, ele vai diminuindo mesmo, ele continua vascularizado. Isso é uma artéria, uma veia, continua vascularizado, só que cada vez menor. Então, ele não precisa mais de tanto vaso E pode assim. acontecer que esse diminui tanto que acaba, não nasce mais, é que fecha. É isso que acontece. Ele vai sumir. Chega uma hora que ele vai sumir. E aí não vai mais ter pelo. E a gente vê, ó, que o tamanho do pelo, ele corresponde ao tamanho do folículo. bem Então, se eu grosso, tenho um folículo grande, o pelo é grosso. Se eu tenho um folículo pequeno, o pelo é fino. Até que ele some. Ok. Aí, doutora, vem tantas soluções aí, propagandas que a gente, nossa, use essa cápsula, é boa porque protege o teu cabelo, etc. O famoso, como é que é? Suplemento. Então, o minoxidil ele é mais comumente utilizado em loções. Tá. Né? É uma substância realmente que tem a maior comprovação científica que existe para o tratamento da Tem queda até do cabelo é o shampoos minoxidil. com esse nome, doutora. Shampoo Ou com colocam minoxidil, um coloca o produto minoxidil no... dentro do shampoo, né? Na verdade, o que acontece? O shampoo ele tem um contato muito curto com o couro cabeludo. Não dá para garantir que aquele contato do banho de 2 minutos do shampoo vai agir no folículo piloso, Entendi. né? Então, o minoxidil, geralmente, a gente prescreve para a pessoa dormir com ele no cabelo. O ideal seria passar 2 vezes ao dia, inclusive, de manhã e à noite, mas ele não tem uma cosmética muito boa, deixa o cabelo meio duro, então é difícil passar. Ou seja, melhor sozinho à noite, quando vai dormir, etc. Quando vai né? dormir. E existe a opção hoje em dia de minoxidil oral em baixas doses, que tem que ter muito cuidado, principalmente em pessoas que têm problemas de pressão. Você né? tem efeito colateral, não Tem pode efeitos chegar e tomar colaterais, de qualquer jeito. E assim, na farmácia normal mesmo, ele é vendido em dose muito alta. Então, quando a gente vai prescrever para queda de cabelo, é numa dose bem baixinha
que geralmente tem que manipular. Entendi. Isso é importante que a doutora Renata está falando, assim, porque os homens, assim, falando para nós agora, porque a gente percebe que está perdendo cabelo, a gente entra num certo desespero, né? A gente não quer perder, questão de estética, vaidade e tudo mais, e isso conta, né? Conta, nosso cabelo, enfim. Aí a gente vai na farmácia, ou um amigo receitou, toma isso, essa cápsula, e a gente no desespero toma, né? Então, cuidado, porque quer tomar? Sim, vai tomar, mas passa um dermatologista, um profissional do cabelo, etc., que vai dizer as dosagens certas, o tratamento certo, porque pode ter efeito colateral e um deles, doutor, aliás, alguns deles são... Alteração, minoxidil, né? Alteração da pressão arterial, tontura, problemas de fígado, né? E no caso das vitaminas, né, que muita gente acha que não tem nenhum problema, é só a vitamina. Pode até piorar a queda. Então, eu já atendi pacientes tomando altas doses de vitaminas por conta própria, compraram na farmácia, Certo. e a queda só aumentando. E quando a gente vai dosar, e você está com as vitaminas muito altas, e é isso que está causando a queda. Entendi. Então, a vitamina ela pode ser tomada, mas você tem que precisar dela. Se eu tenho excesso de vitamina, também posso ser prejudicada por isso. Doutora Renata, por favor, entre aqui, doutora. Hoje o assunto queda de cabelo, doutora. Ou seja, a gente tem essa situação, não é fácil, ninguém gosta de quando começa a perder os fiozinhos, assim, já não tem muito, aí começa a perder. Sim. Como que eu posso começar aí a retardar o processo de queda? Primeiro, a gente tem que ter o diagnóstico, né? Que tipo de queda é essa? Se é uma calvície mesmo, né, alopecia androgenética, quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Às vezes até na adolescência mesmo. A gente começa a tratar mais cedo, então a gente tem menos fios que vão ficar mais fininhos, consequentemente você vai manter mais tempo o seu cabelo. No caso da calvície, da alopecia androgenética, é um tratamento para o resto da vida. Não dá para parar, porque isso, como o próprio nome fala, é genético, é uma informação genética que a gente tem. Então, se você parar de tratar, ele vai voltar a cair e você vai perder também todo o tratamento que você fez antes. Tem algum tipo de alimento, olha, evite esse tipo de comida, porque pode provocar, etc. Não evitar. A gente tem que manter os nossos nutrientes através de uma alimentação adequada. Tá. Então, evitar ficar usando vitaminas, como a gente falou, por conta própria, por exemplo, e procurar fazer uma alimentação balanceada e melhorar as nossas vitaminas, os nossos sais minerais, de uma forma mais natural. Se você se mantém saudável, seu cabelo também vai se manter saudável. O Santo Povo de Deus também quer participar do nosso bate-papo, doutora, que o povo Vamos pergunta lá. lá. Bom dia, meu nome é Vasco Joaquim de Araújo, moro em Ceilândia, Distrito Federal. Gostaria de saber se o suor causa queda de cabelos. Ai, doutora, o nosso amigo Vasco, certamente todo mundo brinca com ele, é Vasco, mas torce pro Flamengo. Obrigado, seu Vasco, desculpa a brincadeira, mas assim, para trazer o nosso público cada vez mais perto aqui do Saúde e Fé. E aí, doutora, o suor? Então, seu Vasco, o que acontece? O suor, ele não, por si só, não causa queda de cabelo, mas ele vai começando a deixar o couro cabeludo sujo, enchendo ali de fungo, de resíduos de cabelo, resíduos de pele. E aí, se ele ficar muito tempo em contato com o couro cabeludo, levando essa sujeira, aí você pode enfraquecer o fio. Mas o suor, por si só, não vai causar queda. Muito bem, como valeu a pena perguntar. Seu Vasco, mais uma pergunta, o povo aqui tem voz. Meu nome é Gésimo Francisco Chaves, sou de Guanhães, Minas Gerais. Qual a vitamina eu devo usar para queda de cabelos? Existe, doutora, uma vitamina? Se Então, existe, seu Gésimo, na verdade, a gente tem que saber se o senhor está com alguma falta de vitamina. Se estiver com essa falta, a gente repõe a vitamina que está faltando. Se não, não precisa tomar vitamina nenhuma. tá vendo aí, ó, um tratamento saudável. Mais povo pergunta? Eu sou o Murilo de São João del Rei, Minas, e eu gostaria de saber se lavar os cabelos todos os dias causa queda. Viu, Murilo? Cheguei na tua frente, já fiz a pergunta, Já mas assim, perguntou. para você que está chegando agora, vai ouvir agora uma voz oficial, viu? Então, Murilo, isso vai depender de cada um. Na verdade, quem vai definir a frequência de lavagem do seu couro cabeludo é você. Você vai lavar o couro cabeludo todos os dias porque você sente que sujou, pode lavar, não tem problema. Se você acha que um dia sim, um dia não tem problema, não está coçando, não está com resíduo, com caspa, não tem problema também, pode lavar um dia sim, um dia não. O importante é estar com o couro cabeludo limpo. Existe um tipo de shampoo, doutora, assim, ou é mais assim, o shampoo vai lavar, não vai tratar, é pelo preço, pela economia? Então, o shampoo, na verdade, ele é um detergente. Ele vai servir para limpar o couro cabeludo.
né? Mas não adianta assim aquela propaganda que a gente vê de repente, assim, use esse shampoo, porque esse shampoo faz nascer cabelo, faz crescer cabelo. Se shampoo fizesse crescer cabelo, já estava todo mundo Eu estaria super tomando, cabeludo por aí. Eu estaria tomando, não usando aquela, tomando. Não faz crescer cabelo. Mas o povo pergunta aqui. Eu sou Dalva de Baixo Guandu, Espírito Santo. O estresse emocional provoca queda de cabelo? Ai, doutor, estresse, fator, né, o dia a dia, correria, conta para pagar. Com né? certeza, Dalva, uma das principais causas de queda de cabelo é o estresse, né? O estresse vai reduzir a nossa imunidade, vai aumentar a produção de agentes oxidantes, de estresse oxidativo, o que vai piorar a força do bulbo e causar queda de cabelo. Pode sim. Muito bem. Depois o povo pergunta, nós temos nossas redes sociais, o WhatsApp, está vendo como é a importância, quando eu falo assim, ligue, participe, interaja, chegou o momento do WhatsApp. Por exemplo, essa pergunta aqui, que veio do Felipe Reis, de São Paulo, capital. Bom dia, Felipe, Deus te abençoe, Felipe. A queda de cabelo pode ter relação com a infestação por verminose? Pergunta o nosso amigo Felipe. Então, Felipe, verminose, né, para quem não entendeu a pergunta do Felipe, são vermes, né, que geralmente estão no intestino. Se esses vermes estiverem causando anemia, que pode ser uma das consequências da verminose, aí pode ter queda de cabelo por conta da anemia, não necessariamente por conta da infestação. Muito bem, Felipe. A Bruna Santos de Lorena, bem pertinho de nós aqui, muito obrigado, Bruna, Deus te abençoe, bom dia para você, querida. O cabelo de uma pessoa que tem câncer começa a cair quando a doença se inicia ou somente com a quimioterapia? Ou seja, imagino que o tratamento vai proteger os órgãos vitais e aqueles periféricos estão momentaneamente desprotegidos. É por isso que acontece a queda, né, doutora? Isso. Na verdade, Bruna, o cabelo pode começar a cair antes, sim, porque a pessoa está doente, né? Então, você vai ter, de novo, uma diminuição do ferro, das vitaminas, pelo consumo desses produtos do nosso organismo, pela própria doença. Então, o cabelo pode ficar mais frágil e cair. Aquela queda intensa mesmo, de ficar careca, aí vem da quimioterapia. Tá? Aí é o remédio. Mas fica tranquilo que depois passa tudo E isso, o volta cabelo tudo de nasce novo. lindo, poderosa. Viu? E a gente Deus tem hoje em dia também, né, a opção, em alguns tipos de tumores, de usar o gelinho. Né? Durante o tratamento de quimioterapia, existe uma máscara, proteção, proteção, né? Uma touquinha. uma touca gelada, que diminui o fluxo sanguíneo dessas substâncias no couro cabeludo e muitas vezes pode proteger o cabelo. Ah, que maravilha. E evitar que a pessoa fique careca. A Maria Gomes, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bom dia, dona Maria Gomes. Deus abençoe. Bom dia, Frei. Doutora, existe relação entre a queda de cabelo e doenças Sífilis. sexualmente transmissíveis, doutor? Qual o tratamento? Maria, existe sim. A alopécia, a queda de cabelo, é um tipo de manifestação, um tipo de sintoma da sífilis e algumas vezes a gente diagnostica a sífilis só por isso. Okay. A gente chama de alopecia em clareira. Não toda queda de cabelo tem... Não, especificamente essa que da sífilis, né? E o tratamento é da sífilis normal, a injeção de penicilina, que é muito fácil, muito prático de fazer, né? É só procurar o seu médico, seu dermatologista, infectologista, urologista, que todo mundo vai tratar você. Muito bem. A Tereza Cristina, de São Paulo, capital. Bom dia, dona Tereza Cristina. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. É possível fazer nascer cabelo novamente após a queda de cabelo, doutor? Fazer nascer novamente? Depende muito do tipo de queda, como a gente já falou. Existem vários tipos, né? Na quimioterapia é super possível nascer todo o cabelo. No eflúvio telógeno também o cabelo nasce completamente de novo. Já na alopecia androgenética ou na calvície, aí ele pode não nascer. Nas alopécias cicatriciais, que cicatrizam o couro cabeludo, ele já pode não nascer. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce, para a gente saber que tipo de alopécia é essa e evitar que ele caia ou até recuperar esses fios. E quando é que vocês, dermatologistas, vão trazer para nós aquela que todo mundo quer ouvir? Ou seja, aquelas gotinhas que você aplica aí e já nasce cabelo. Assim. Quando é que isso vai acontecer, doutora? Ainda não aconteceu. Ainda está um pouquinho longe. Tá um pouquinho... o mais próximo disso hoje é o transplante de cabelo, né? Que é a gente pegar onde tem cabelo atrás e colocar em cima. Cabelo sintético não tem, ainda não. Só as peruquinhas. É só as peruquinhas. A Renata Oliveira, de Roseira. Bom dia, Renata. Deus te abençoe, minha querida. O que é alta frequência capilar? Traz alguns benefícios ao cabelo, doutor? Então, a alta frequência capilar é um aparelhinho, né, que parece um pente, na verdade, e ele emite uma luz e, em contato com o ar, ele pode produzir ozônio quando próximo ao couro cabeludo. E esse ozônio, teoricamente, diminuiria a quantidade de bactérias e de fungos.
Eles falam que pode melhorar a dermatite seborreica, né, que é a caspa, melhorar o crescimento do cabelo pelo aumento do fluxo sanguíneo, mas as evidências científicas ainda dessa eficácia desse aparelho não são muito boas. Pode servir como uma ajuda, mas não sozinho para tratar a queda. Para quem está em casa que quer conservar o cabelinho assim, redondinho, bonitinho, gostosinho, uma diquinha. Uma diquinha, o LED. O LED, a luz vermelha, ela ajuda muito. Existem produtos que você pode comprar em sites que vendem esse LED. Você pode usar o boné de LED todos os dias em casa. Você liga na tomada, Certo. fica lá 15 minutos com o LED todos os dias. Eu você acho que eu pode vou comprar um manter o cabelo. chapéu. Também tem. Ficar o dia inteiro com ele, né? Gente, hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Renata Citone, nossa dermatologista. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, tem dicas também do cabelo lá, viu, gente? @Dica de Dermato. Dica de Dermato é o Instagram. E o WhatsApp da Clínica Citônio é 0 operadora 11 99798, aliás, 97998-9806. Repetindo, 97998-9806. Tá tomando aguinha naquela canequinha? Todos os dias. Todos os dias? Doutora, muito obrigado. Muito que Deus obrigada, abençoe foi um sempre. prazer, amém. É uma alegria recebê-la aqui, viu, doutora? Um prazer Muito é obrigado. todo meu. Informações fantásticas. A senhora se comunica muito bem, viu? Que bom, Parabéns. obrigada. Deus Prazer. abençoe, viu?